Ei pessoal, estamos de volta com a nossa programação e eu quero dizer para você, vamos a partir de agora seguir normalmente com o nosso projeto na trilha das escrituras. Eu estou sentindo falta de vocês, sei também que vocês estão sentindo falta da gente. Enquanto eu tomo um golinho de café quentinho, o nosso amigo Ângelo vai cumprimentar vocês. Hoje é dia de Todos os Santos. A liturgia dominical nos apresenta, nos convida a celebrar neste domingo, que coincide com o dia primeiro, quando é Todos os Santos. Mas quem são os santos? O que é que entendemos por santo? São aqueles que têm a santidade de luz ao redor da cabeça? Quem são os santos na opinião, ou melhor, na mensagem de Jesus Cristo? E aí nós encontraremos hoje o capítulo 5 de Mateus. Os primeiros 12 versículos, conhecidos como bem-aventuranças. Na verdade, eu gostaria de tirar a palavra bem-aventurados e dizer mais os santos. Quem são os santos? Isso mesmo. E Ângelo... Mas você usa o texto bem-aventurados, bem. que em grego é makareon. Não é macarrão. Não. Nem macarrone parece, mas não é. Não. É a palavra grega para dizer bem-aventurados. Muito bem. Então, Ângelo, eu leio e a gente vai fazendo, então, passo a passo, como de costume. Apresenta a nossa mesa. Por que uma Bem. mesa? Estamos à mesa com todos os santos. Isso. E por que na mesa? Jesus Cristo, quando quis celebrar a Eucaristia, estava sentado numa mesa. E havia Sentados ao redor de uma mesa na fazenda Santa Maria do Rio Amazonas. para celebrar a festa de todos os santos. Uma grande família de Deus. Isso mesmo. Então, meu irmão e irmã, vamos acompanhar a leitura do texto? Do texto. Vamos Mateus, capítulo 5, os primeiros 12 versículos. Trata-se do primeiro grande discurso de Jesus. Muito bem. Jesus viu as multidões, subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Me permita uma palavra. Sim. Você reparou que este Jesus subiu na montanha e sentou-se? Parece que está preparando uma mesa. Sim. Ele se aproximou-se. É uma mesa da palavra. Não é a mesa do café, não é a mesa da manga, é a mesa da palavra. Nem do bolinho de Nem chocolate. do bolinho. É a mesa da palavra. Muito bem. Felizes os pobres em espírito. Agora te uso. Esta palavra felizes é mal traduzida no português. Porque seria até menos pior, bem-aventurados. A saber, os bem-aventurados porque hoje estão passando ruim, mas que eles são os verdadeiros cidadãos do céu. Mas continua com felizes. Porque deles é o reino do céu. Está vendo? Está escrito. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes vocês se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês, por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Palavra da salvação. Glória
ao nosso Ângelo, antes de Senhor. você comentar, Pois eu vejo aqui que Jesus diz assim, olha, felizes, no versículo 10, né? Quem é perseguido por causa da justiça. Felizes, no versículo 11, ele diz, se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês por causa de mim. Jesus não está dizendo assim, serão perseguidos só porque se dizem cristãos, católicos, evangélicos, anglicanos, luteranos, metodistas, não. Ele está dizendo por causa dele. Precisa estar em Jesus. Com Jesus, como naquele evangelho do qual nós falamos uns domingos atrás, Ângelo, dos convidados à mesa. Convidados à mesa. Está vestido de quê? Por quê? O que é estar vestido adequadamente? Então Jesus ele diz que nós seremos, né, bem-aventurados, felizes, quando nos perseguirem. dois conceitos. Primeiro, justiça e paz. Isso. Os misericordiosos, os que promovem a justiça e a paz. Olhem bem, a justiça é vida plena para todos. Ou melhor, a paz é vida plena para todos. E a vida plena para todos é possível quando o mundo for justo. As guerras destes tempos dão para ver claramente os conflitos, as políticas de ódio, esta relação de poder querendo machucar, acabar, genocida do ódio, sem dúvida, não é nem justiça, nem paz. Então nós percebemos que este discurso de Jesus é o primeiro discurso de Jesus. Hoje em dia não é diferente do que quando ele subiu na montanha. No tempo dele, na comunidade, no mundo dele, o que mais pesava era a falta de justiça e a falta de paz. Tá, muito bem. Agora, Ângelo, eu cresci ouvindo que a nossa primeira comunidade na vida é a família. Depois vem a escola, Sim. a igreja, paróquia. Agora, Ângelo, já que nós estamos hoje festejando todos os santos, e nós somos a paróquia de todos os santos, aqui em Abaetetuba, eu quero que você diga para nós, de onde vem essa palavra paróquia e o que ela significa? Paróquia, o termo já vem da antiguidade, da igreja primitiva, porque onde se reuniam os cristãos depois que foram expulsos do templo e depois que foi destruído o templo e que foram proibidos de participar das sinagogas, se reuniam nas casas. E como é a palavra casa em grego, oikia. E então paróquia, paroikia, para, o que significa em grego? Perto, vizinho, perto. Então, paróquia, a palavra paróquia, é composta por duas palavras gregas, vizinho da casa. Então, paróquia significa a comunidade dos que são vizinhos de casa. E isto é importantíssimo, porque os apóstolos, aonde iam a pregar, nas casas, e nas casas partiam o pão, e nas casas pregavam a palavra de Deus, nas casas vizinhas, era uma vida de família. Olha, Ângelo, tem uma palavra, um termo, na verdade, que eu repreendo muito ele, que eu não gosto de usar ele quando se fala, né, dos nossos irmãos das igrejas pentecostais. Diz assim, irmãos separados. Irmãos separados. Por que separados se nós cremos no mesmo Cristo, no mesmo Espírito e no mesmo Deus que é Pai? E eu observo muitas vezes, eu tenho um costume muito grande de chamar as pessoas assim, irmão e irmã. E eu vejo que os irmãos das igrejas evangélicas, pentecostais, protestantes, como alguns usam o termo, mas a gente sabe que protestante é uma outra situação.
essas pessoas se cumprimentam como irmãos. Ô irmã, ô irmão, paz do Senhor, irmã, paz do Senhor, irmão. Isso me vem à mente agora ao descobrir isso que você nos falou sobre paróquia. Casa pequena. Perto. Perto. Né? Perto. Em casa. Então isso nos faz imaginar que nós, como foi escrito séculos atrás, fazemos parte de uma mesma família. Esse Evangelho de Jesus Cristo veio para que a gente se sinta na mesma casa, não importa a região do mundo que a gente esteja. Vou te dar outro termo. A palavra grega, basílica. De onde vem a palavra basílica? Vem do termo basileus, que em grego significa é o nosso basílico. É basileus, que em grego significa rei. Em Roma tinha muita casa de reis, tinha muita casa de senhores. Eram chamadas basílicas, porque eram grandes, solenes, porque eles tinham muito convidado, até o Evangelho fala disso. Convida senhores, até Herodes tinha a basílica dele, não? Então, infelizmente, o termo basílica entrou no cristianismo para indicar uma grande igreja. Mas, na verdade, inicialmente não era uma grande igreja. Era uma grande sala onde os antigos reis celebravam os banquetes deles, que, com a mudança no século IV, depois de Constantino, quando o povo virou majoritariamente cristão, se reuniam, não podiam se reunir em casas humildes. Então iam nestas casas, que já foram casas dos reis, dos nobres, daquele tempo, dos senadores romanos. E, infelizmente, o que aconteceu? Que bom que a palavra de Deus se multiplicou. Que bom que o povo de Deus se multiplicou. Mas ficou um povo de Deus, multidão do lado e do outro lado, um grupinho do clero, dos sacerdotes, que celebrava. E a celebração eucarística já não é mais uma celebração ao redor de uma mesa, mas tinha um altar deste lado com o padre, o bispo, e do outro lado todo o povão. Depois, no medioevo, aconteceu alguma coisa pior. Em lugar de olhar para o povo, simplesmente viravam as costas para o povo. Porque é daquele conceito que Deus é o alto, é o altíssimo, o estilo gótico. Todas as igrejas de cujas altas, não? Então, todos nós estamos de costa para o povo, porque Deus é o Santíssimo. Ele é sagrado. E a mesa já não fica com mais mesa. Esses dias, um minutinho aqui. Pois não. Alguém via lá no YouTube, a gente estava vendo em casa, e disseram assim, estava tendo a missa de conclusão do sínodo, né? Do sínodo, sim. E alguém sínodo, caminhar juntos. Isto. E alguém dizia, meu Deus, que igreja enorme é essa? Ele dizia, é a Basílica de São Pedro. São Pedro, Roma. Mas para que esse exagero, meu Deus? Alguém, né? Então... É justamente no período do ressurgimento, da expansão de 1500, com artes e tudo, a grandiosidade, porque todos eram senhores. Até o Papa era um senhor, era um rei dentro do território dele. Então a grandeza era sinal de poder. Não por nada tinha uma coroa de 3 coroas. 3 coroas. O poder político, poder terreno, material, o poder político e o poder espiritual. Até nesta concepção errônea de uma fé que não se baseia no poder da posse da riqueza, o poder da posse do poder político, mas se baseia sobretudo numa leitura espiritual de paz e justiça de toda a nossa vida. Muito bem, esse nosso vídeo ele vai ser dividido em 2 partes. Chegamos a 15 minutos. Eu te convido a acompanhar já a segunda parte que vai estar aí disponível para você, viu? Aguarde
e nós já vamos concluir o assunto sobre paróquia, sobre todos os santos e as bem-aventuranças.